sejam bem-vindos a mais um episódio do Cealba Agrocast, essa rede de compartilhamento de informações acerca dessa região Cealba, composta do estado de Sergipe, Alagoas e Bahia. Essa nova fronteira que está trazendo muitas e muitas informações acerca do agronegócio sendo bem aplicado. Hoje eu tenho a imensa satisfação de trazer aqui para vocês um pouco de conhecimento da maior magnitude possível. Tenho aqui um PhD voltado às indústrias farmacêuticas da NP e também tenho o Thiago da Omicron, Indústrias de Insumos. Meninas, sejam bem-vindos a esse episódio. Muito obrigado por terem aceito assim, esse convite de estar trazendo a fala e o conhecimento para o pessoal entender o que de fato a indústria farmacêutica, uma indústria de insumos e o Cealba tem a ver nisso tudo, né? Numa visita, acho que de vocês aqui na nossa região, está trazendo tecnologia e estou aproveitando para a gente estar eternizando esse momento. Então sejam bem-vindos. Eu queria que você se apresentasse, Maicon. Não é todo dia que aparece um PhD aqui e eu fico muito feliz porque eu sou uma pessoa que valorizo muito o conhecimento e através do conhecimento as transformações baseadas em trajetórias mesmo conscientes. Então, parabéns pelos seus títulos, parabéns pelo trabalho e queria que você se apresentasse, né? Falasse um pouco para o pessoal entender o quanto desse Maicon, indústrias farmacêuticas, NP Lab e agronegócio nisso tudo. Muito obrigado, Mariana, pela oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz de estar nessa região, de conhecer essa região. Sou o Maicon Petrônio, né? Sou farmacêutico bioquímico pela Universidade Paulista, tenho doutorado direto pela Unesp, tenho pós-doutorado pela Unesp, pós-doutorado em colaboração com a Embrapa, pós-doutorado pela Universidade de Montreal, no Canadá, e sou um cientista, né? Trabalho entre a fronteira do conhecimento, fazendo novas tecnologias, utilizando tecnologia farmacêutica agora para o agro. Então, desenvolvendo novos produtos inteligentes, utilizando o que tem de mais refinado na indústria farmacêutica agora para o agro. Parabéns. E o que te despertou assim nessa transição desse raciocínio farmacêutico, né, humano e agronegócio, né? O que te levou isso? Uma oportunidade, uma curiosidade científica ou algo de trazer uma inovação para o mundo, né? Eu acho que, como cientista, eu sou curioso, né? E eu tive algumas parcerias ao longo da vida. E essas parcerias do âmbito agronômico, né, me chamaram para fazer alguns trabalhos na área da agricultura e eu fiquei completamente apaixonado. Então, o meu primeiro trabalho dentro da agricultura foi logo depois que eu voltei do pós-doutorado, fazendo uma colaboração com a Embrapa. A gente desenvolveu alguns nanocarreadores aplicados para combate de mosca branca. Esses nanocarreadores, eles tinham RNA de interferência, né? Esses RNAs eram importantes para bloquear algumas proteínas específicas que causavam infecção ali na planta. Então, naquele momento, eu entendi que eu estava no mundo errado, na verdade, e que eu tinha muito a contribuir e também aprender para desenvolver novas tecnologias. E levar, né, ferramentas que venham a solucionar problemas. Tiago, seja bem-vindo. Obrigado. Queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho desse universo indústria de insumos dentro do agronegócio. Perfeito. Meu nome é Thiago Marinho. Eu sou da Omicron, indústria química. Na verdade, além de produzir insumos agrícolas, nós somos uma indústria de base. Então nós temos vários setores. Então, a gente tem o setor industrial, que tá de galvanoplastia, tratamento de água, outras partes químicas. Temos a parte de nutrição animal. Nós servimos micronutrientes para a parte de nutrição animal, para empresas de ração. E também chegamos nesse mercado do agro, né? Sempre fazendo micronutrientes. E depois, em 2011, nós começamos a ampliar nossa linha desses micronutrientes até chegar à ponta, até o campo, né? Então hoje a Omicron tem 30 anos de mercado, começou lá como produtora de insumos, sulfato de cobre, sulfato de zinco e outros sulfatos, molibdênio, e fomos apurando cada vez mais. E a agricultura não foi uma busca, na verdade
ela chegou pra gente, do mesmo jeito que chegou pro Dr. Michael, chegou pra gente, né? Ela se apresentou, alguns grandes grupos que já compravam as commodities da gente começaram a pedir produtos mais sofisticados. E cada vez a gente começou a entender esse mercado e começamos a fornecer para esses grandes grupos. E nós tomamos gosto, né? O mercado agro é um mercado muito dinâmico e que a gente percebeu que esse espaço caberia uma empresa trazendo essas novas tecnologias. E nós fomos cada vez mais inovando até ter toda a linha, desde a commodity mais simples até os adjuvantes, a parte de indutores de resistência, a parte de bioestimulantes e adjuvantes, e hoje a gente tem um portfólio inteiro. Entendi. Ô, Thiago, quando um produtor rural, isso eu falo quando produtor rural, quando eu era lá atrás, que não tinha tanto conhecimento, né? Ele entende a necessidade dos insumos para poder ser utilizado dentro da ferramenta, dentro da porteira e gerar o produto dele. Só que no fundo ele não sabe mesmo, falta de conhecimento e clareza, as diferenças dessas tecnologias embarcadas em cada insumo. Então quando a gente às vezes fala em um sulfato de zinco ou fala em outras fontes de zinco, ele vai enxergar o zinco enquanto elemento para produzir um produto. Como é isso? Ver que tem uma necessidade de outras empresas querer mais refino e às vezes o próprio produtor não entender essa necessidade, comparar um custo-benefício e ainda por cima agora tentar trazer o que há de melhor na farmacêutica para o agronegócio. Na verdade, o produtor rural não está tão errado. Na verdade, a gente tem que separar muito o que é academia, o que é produtor rural, o que são indústrias e o que é marketing. Vou até ser um pouco deselegante, mas o marketing hoje nas indústrias é muito pesado. Um produtor rural que vai numa feira de agronegócio, ele recebe um bombardeio, uma avalanche de tanta informação, de tantos produtos, tantas diferenças, e cada um prometendo um milagre diferente. Na verdade, o produtor rural que vai sentir qual é a necessidade dele. A gente vai ter que ir em mercados muito sofisticados, como o mercado de melão. São empresas que vão trazer uma tecnologia muito mais refinada, porque ele está precisando de alguma coisa muito mais sofisticada em curto espaço de tempo. Outras culturas que são mais de longo prazo, um produto mais simples poderia ser. Então tem que ser um custo-benefício. A gente vê muita propaganda de todos. Nós temos desde os mais simples. Então a gente tem os sulfatos, a gente tem o sulfato de zinco, no caso que você falou, nós temos o cloreto de zinco, nós temos o nitrato de zinco, aí nós temos os quelatos, aí quelatos de diferentes fontes, desde os mais simples aos mais sofisticados. E a gente já tem os produtos orgânicos também, que são moléculas orgânicas ligadas ao zinco. Então cada uma tem um custo diferente, uma aplicação diferente, uma hora diferente de aplicar. Então cada momento e cada custo tem que ser muito bem avaliado pelo produtor. Perfeito, muito inteligente assim a resposta e muito assertiva. Acho que você foi muito assertivo em todos os pontos aí dessa resposta. Parabéns mesmo. Em relação, sabe o que? Ainda enquanto produtor ele quer em um produto solucionar todo o problema dele enquanto fisiologia vegetal, enquanto produção e produtividade, sem levar em consideração o ciclo produtivo. Então ele quer em um produto que isso seja entregue para ele para facilitar de qualquer forma a logística. E às vezes não entende problemas de compatibilidade, problemas tecnológicos que às vezes não permitem isso, né? Ou não permitiam, porque agora a gente está falando de uma evolução, né, em relação a produtos que vão ser formulações quimiorresponsivas. Você poderia, Maicon, explanar um pouquinho sobre essa terminologia. Sim. E falar o quanto isso é um avanço dentro do segmento do nosso agronegócio? Sim, claro. Na verdade, assim, é o que a gente discute todo dia, né? Não existe milagre. Não existe um produto salvador da pátria. Não existe você pegar um produto e ele vai resolver nutrição, vai resolver fertilização, ele vai resolver o estresse abiótico, o estresse biótico. Não existe. E a baixo custo. E a baixo custo não existe. Então, quando alguém aparecer com esse tipo de produto, corre, pode. Hoje, o que de fato está acontecendo com a indústria hoje é uma evolução das tecnologias, né? Certo. E o que a gente está trazendo são tecnologias farmacêuticas de liberação controlada, de proteção de moléculas. Um exemplo que eu dou é a proteção de vitamina C, por exemplo. Então,
tudo que tem de mais moderno na indústria farmacêutica, a gente consegue e está adaptando para a indústria química. E isso são passos de tartaruga, tá? Porque eu não consigo de um dia para o outro alterar toda uma indústria que já é montada para fabricar um tipo específico de produto para uma indústria farmacêutica que já é toda montada para aquele tipo específico. Tá? Montada, voltada, Exato. né? Então, esse processo é lento. A Omicron, de fato, quando a gente conversou pela primeira vez e a gente apresentou o projeto, a gente teve várias e várias horas de discussão para entender como que a gente ia começar a desenvolver esses produtos, porque são produtos que tinham várias etapas de construção. E na indústria química hoje não te permite fazer em várias etapas, porque, afinal de contas, tudo é custo. Pessoas, seres humanos, mão de obra. Hoje a gente pensa nas formulações com alta tecnologia, mas principalmente se é viável a escalabilidade dentro da indústria. Por isso que essa interação é muito importante. Então, quando a gente tem uma demanda muito específica, a gente vai para o laboratório, observa o que pode ser feito, aí a Omicron entra em contato com a gente e fala, é possível. E aí a gente entra numa segunda etapa, que é de fato entender se a indústria consegue atender aquilo ou não. Então hoje, por exemplo, tecnologias muito disruptivas, lipossomo com RNA de interferência, que já é aplicado hoje para humanos, para a indústria química, a gente está iniciando ainda. Por quê? Precisam de processos muito bem estabelecidos e mais refinados. Tá? Entendi. Então essas formulações quimiorresponsivas, elas são todas essas linhas de frente na evolução de produtos e insumos dentro do agronegócio. E é importante mencionar que quando eu falo quimiorresponsivas, são porque essas formulações possuem um core, e esse core, quando entra em contato com pH, com temperatura, com enzimas, com metabólitos, eles podem responder. Um exemplo que eu trago, por exemplo, da indústria farmacêutica. Já ia perguntar se você dava um exemplo para a gente entender, né? Por exemplo, algumas moléculas só podem ser absorvidas no intestino. Certo. Então você faz cápsulas inteligentes que passam pelo pH do estômago e é absorvido no intestino num outro pH. Levando isso para o raciocínio da planta. É da mesma forma. Então, por exemplo, algumas moléculas elas precisam ser protegidas com RNA mesmo. Um exemplo, se a gente não protege o RNA, ele vai ser degradado por algumas RNases que estão ali presentes. Então é importante proteger esse RNA para que ele seja liberado exatamente no local. Fazendo outro paralelo com a indústria farmacêutica, né? Quando a gente faz a liberação controlada dessas moléculas, existe todo um processo de construção dessa formulação até o alvo. Então eu posso direcionar essas partículas até o alvo que eu quero. Por isso que eu falo que é uma partícula quimiorresponsiva, porque ela responde a processos químicos e até físicos. Por exemplo, químico, se o pH do estômago for 1, eu não quero aquele pH específico, ela vai passar reto e vai ser absorvida no pH do intestino delgado ou do intestino grosso. Tá? Quimioterápicos, você coloca algumas moléculas que podem direcionar exatamente para aquela célula que eu quero tratar. Então, isso tudo a gente está adaptando agora para a agricultura. Realmente é uma evolução e tanto, né? Muito. Quando a gente analisa, né, todo o contexto agro, né, de quando precisou se aprimorar, né, linhas de frente voltadas à nutrição, voltada à fitossanidade, e agora incluir essa inteligência aplicada para se traduzir em produção e produtividade, porque o contexto final é o resultado, né? Dessa interação como um todo de produtor, ciência e a indústria. Tiago, como foi essa chegada dessa linha de frente da farmacêutica para essa linha Omicron e se transformar em um produto, né? Na verdade foi traumática, né? Na verdade ela foi bem a ideia, a gente comprou a ideia do momento que foi nos apresentado, né? Os produtos, a tecnologia, só que a gente teve que sentar e discutir os limites que todas as empresas têm. Então o limite da nossa planta seria os controles, né? Então o que a gente teve que fazer? E teve que nos adaptarmos, né? Porque tinha matérias-primas, na verdade, as formulações do Dr. Michael são muito extensas.
tem normalmente uma indústria química trabalha com limites de produtos. Então são sequências que a gente tem de adições e a gente termina o processo. Na indústria farmacêutica, esses limites são muito maiores, muito mais amplos. Então, e controles muito mais refinados do que a gente tinha. Então, foi sentado, visto esses limites que a indústria química tem, os controles que foram aplicados, e depois a gente começou a montar um produto. E depois a gente teve outro problema, matéria-prima em escala, que a gente não tem matérias-primas tão sofisticadas no mercado, então tivemos que montar parcerias estrangeiras, produtos importados, para trazer essa matéria-prima para a gente. Então a gente tem um tempo de chegada do produto no Brasil, desembaraço, sem contar ainda regulatório, sem contar a parte ainda de homologação. Então a homologação desses fornecedores foi uma coisa bem difícil, bem diferente do que a indústria química estava acostumada. Então nós tivemos esses controles, esses processos, e depois com todos esses processos nós fomos à planta. Então montamos uma sequência de controles e de processos para adaptar esses produtos sofisticados a uma realidade que não era nossa. Na verdade nós somos uma indústria bruta, né? Então a gente trabalha com materiais muito mais simples, até minerais. A gente transforma isso, ácidos, né? Então a gente trabalha hoje muito ácido sulfúrico, a gente tem uma quantidade de recebimento de ácido sulfúrico muito grande. Então a gente saiu daquela ideia de escala para uma ideia muito menor. E aí depois dessa ideia menor a gente teve que replicar em tamanhos industriais. Então foi um processo bem demorado, né? Desafiador, né? Sim. Muito bacana, assim, comprar essa ideia e executar, Sim. né? E para entregar nesse promissor, né, agronegócio que é merecedor de uma tecnologia assim que resolvam problemas, tanto nutricionais quanto fitossanitários. É um desafio muito grande, né? A indústria farmacêutica está acostumada a desenvolver esse tipo de produto. Produtos complexos que tem 30, 40, 50 componentes dentro de uma forma. Então você pega, por exemplo, um creme facial, às vezes ele tem 50 moléculas ali, cada molécula tem exatamente uma função. Você adaptar isso para a planta não é fácil, porque além de tudo tem um produtor lá na frente que você precisa mostrar para ele o benefício e ainda tem o custo. Então tudo isso foi muito bem estudado, né? E a Omicron participou desse processo. E a nossa maior dificuldade foi achar as matérias-primas. Porque, de fato, as matérias-primas são muito diferentes de quando a gente olha para a indústria química que ela é hoje. Só que essas matérias-primas são essenciais para a gente criar produtos extremamente inovadores. Quando a gente pega, né, por exemplo, as formulações infantis, né, dos bebês, a gente vai ver o rótulo, o tanto de produto que tem ali numa fórmula daquela, né, e o quanto de avanço que proporcionou, né, para as crianças e para a saúde mesmo, e baseado nisso, em tecnologia, em sinergia, né, dos ativos, das moléculas, dos estudos, e está entregando aquilo de uma forma também acessível. Exato, né? Exatamente. Hoje você consegue colocar 50 componentes numa formulação porque existe tecnologia farmacêutica por trás. Então, para o agro, a gente está inovando dessa forma, principalmente pensando em todos os processos de uma formulação para determinada aplicação. Então, quando a gente pensa na parte de fisiologia vegetal, na parte de compatibilidade de moléculas, de ambiente químico, de sinergia, a gente passa dias, horas, meses e anos olhando, discutindo, fazendo, testando, até chegar numa formulação ótima. Na indústria farmacêutica também é assim. Esse processo de concepção de uma formulação não é tão simples, mas a partir do momento que você consegue fazer essa formulação, estabilizar todos esses componentes dentro, na maioria dos casos, eu digo na maioria porque são muitos testes para ter uma formulação realmente de fato boa, na maioria dos casos funciona e funciona muito bem. Então você consegue agregar valor e entregar uma formulação com alta eficiência e performance. Entendi. Se fosse para falar para o produtor de fato, assim, qual a maior vantagem agora de você migrar ou se permitir utilizar formulações quimiorresponsivas? O que é que você diria? E depois Thiago dá a opinião dele também. Eu acho que é uma inovação
E é uma evolução das formulações que temos hoje. Você fazer a liberação controlada de moléculas com tamanho de partícula controlado, com potencial zeta de carga muito controlado, para que tenha interação, seja com patógenos, seja com a planta, para que tenha uma absorção melhor, é essencial e crucial nos dias de hoje. Hoje a gente fala de climas extremamente extremos. Um dia chove muito, outro dia um sol muito quente, ou uma seca muito grande. Então, se você tem formulações que são quimiorresponsivas, que respondem bem nessa faixa que a gente tem hoje, tanto de temperatura extrema quanto de água, essas coisas todas climáticas, você consegue entregar muito mais eficiência para o campo. Você vai não ter lixiviação, incompatibilidade de moléculas, você faz uma proteção, uma camada protetora em cima da planta para liberação controlada dessas moléculas. Essas moléculas com tamanho de partícula em escala nanométrica entram pela planta mais facilmente, são absorvidas mais facilmente. Tudo isso porque você tem uma tecnologia farmacêutica por trás, desenvolvendo produtos com alta qualidade. Na verdade, a gente tem que olhar com dois jeitos. Nós estamos trazendo uma solução diferenciada ao mercado, que ela por si só já tem essa funcionalidade. Mas eu acho que a dor do produtor rural, além dos patógenos, dos estresses bióticos e abióticos, é a mão de obra. Numa preparação de calda, acho que não existe um produtor rural que não teve problema. Então é sempre um estresse, e esse estresse é constante, porque você tem que entrar muitas vezes na lavoura, você tem uma quantidade de tempo, uma quantidade de maquinário muito limitada, na verdade. Até os grandes produtores sentem essa dificuldade. Então, cada entrada é contabilizada com um custo, um gasto, um estresse e um possível erro. Então, é tudo muito pensado. Alguns elementos, por exemplo, cálcio, deixa os agricultores com dor de cabeça o tempo todo, porque ele não responde muito bem às caudas. Se você colocar algumas outras moléculas, colocar um MAP, colocar um sulfato, você vai travar a cauda e vai ser difícil. Então, todas as interações, elas podem ser controladas de um determinado jeito. Soluções fáceis não tem para o agro, na verdade. Existem hoje cientistas que só fazem isso, que é estudo de formulação de cauda para entregar. Então, hoje em dia, a gente vai ter milhares de soluções. A gente vai ter os produtos quelatizados, os produtos complexados, cada um com uma vantagem. A gente tem que ver se o agricultor precisa daquela molécula, se ele precisa daquela aplicação, o custo dessa aplicação e se paga no final da conta. Então são muitos fatores e muitas decisões que o agricultor tem que ter. Do menor ao maior, do pessoal que está fazendo a bomba costal, até o pessoal que Valorização aérea. Valorização aérea, com drones gigantescos. Então a gente precisa. A gente poderia analisar essas formulações quimiorresponsivas que serão mais sustentáveis para o nosso agro, indo pela linha de frente tanto de respostas de extratos vegetais, óleos essenciais, porque a gente vai poder combinar diversos ativos em uma única formulação e ainda controlar cada ativo em determinado alvo da planta. Sim, é possível. Hoje nós trabalhamos só com moléculas naturais. Então, desde polímeros naturais, esses polímeros são quimiorresponsivos porque eles respondem a pH, a temperatura, dependendo da formulação que a gente faz, óleos essenciais, óleos vegetais, aminoácidos, as algas, que são muito importantes. Então, cada uma desses ingredientes é muito importante para criar uma formulação sustentável. E tudo isso passa por um crivo científico muito grande. Não é porque é produto natural que ele não causa toxicidade. Então, você tem que tomar muito cuidado com o óleo essencial que você vai utilizar, com o óleo vegetal que você vai utilizar na sua formulação, porque pode causar fito na planta, pode ser tóxico para animal, pode ser tóxico para humanos. Então, a gente se propôs a trabalhar com essas formulações, principalmente com água como solvente, o que é uma dificuldade muito grande. Mas a gente trabalha com a lei do mínimo, ou seja, onde a gente avalia o ambiente químico para todos os ingredientes que estão ali, a sinergia entre esses ingredientes para que nossos princípios ativos tenham o mínimo de concentração para não causar toxicidade nem causar fitos para a planta. Então, e tudo isso é avaliado por empresas certificadas e a gente atesta tudo. Então, e é interessante, né, falar, né, porque quando você vai fazer um fertilizante, necessariamente você não precisa fazer teste de toxicidade. É um fertilizante.
A pergunta é, de onde está vindo a base desse fertilizante? Então, começamos a avaliar tudo, todas as formas, se causa toxicidade, qual que é o limite que a gente pode trabalhar, como que funciona, para que a nossa tecnologia seja completa. Então não adianta eu ter uma tecnologia farmacêutica refinada por trás se eu não tenho ingredientes realmente... Que lhe entregam isso. Que lhe entregam eficiência. Na verdade, a preocupação com o meio ambiente é uma constância, né? E a agricultura regenerativa está cobrando cada vez mais isso. Nossos produtos foram testados com abelhas, né? Abelhas, camundongos, a gente faz testes em plantas, se causa fito, se não causa. Então, a gente segue critérios e padrões científicos muito estabelecidos, né? A equipe de pesquisadores que eu tenho hoje dentro do meu laboratório me permite ter um crivo muito alto de todas as formulações, sejam elas fertilizantes, seja um adjuvante, ou seja uma formulação fungicida, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente segue um rigor muito alto para o desenvolvimento de qualquer formulação. E nenhuma formulação é feita ao acaso. Nada é feito ao acaso. Tudo é muito pensado. Cada matéria-prima. E hoje, a gente olha registro regulatório, a fábrica me fala, Mike, eu tenho capacidade de fazer isso. Porque senão eu nem começo a desenvolver. Porque se a fábrica tem a limitação de desenvolvimento, não adianta gastar energia com algo que não vai ter. Então tudo é muito pensado. Sim. A agricultura sustentável ela é necessária e para agora a gente consegue ter bons resultados? Consegue. Diferente de um químico que você já aplica e já tem resultado. Com a agricultura, com formulações mais sustentáveis, você vai dando doses e vai fazendo um prime na planta para ela se acostumar com aquilo que está sendo aplicado. Então, eu acho que é um mundo sem volta você trabalhar com essas tecnologias, com óleos essenciais, extratos vegetais, polímeros e tecnologias que estão chegando. RNA de interferência, aptâmeros, peptídeos, enzimas e muitas outras coisas que estão chegando. E tendo tecnologia farmacêutica para essa liberação controlada dessas moléculas. Ô, Mike, puxando a sardinha para a citricultura, que você sabe que eu sou citricultora e consultora de citros, você podia falar um pouquinho das pesquisas que vocês têm tomado a linha de frente por opção mesmo, por entender os desafios que o Green trouxeram, né, frente a não ter ainda algo que consiga de fato ser efetivo, e o quanto a pesquisa está buscando e fazendo uma varredura, um scanner, para de repente trazer isso para essa proposta de produtos quimiorresponsivos e que a indústria também venha, de certa forma, a validar isso depois, a gente está externalizando com produtos. Uau, isso é um desafio, né? Você tocou num ponto muito importante da citricultura. Eu acho que a gente está numa época muito importante, principalmente no estado de São Paulo, né? A gente vem sofrendo com o green no estado de São Paulo e com o green vem aparecendo outras doenças que são muito importantes também. Eu acho que pela primeira vez a citricultura juntou-se tantas cabeças pensantes para tentar resolver um problema tão sério, né? Hoje, muitos grupos de pesquisa trabalham com tecnologias muito avançadas. Tá? Cada grupo dentro de um padrão específico e dentro de uma área muito específica. Então, tem grupos que estudam só o vetor, tem outros grupos que estudam a bactéria, outros grupos estudam a microbioma do solo e essa interação entre essa microbioma para absorção de nutrientes, por exemplo. Então, existe muita pesquisa. Se vai ser resolvido amanhã ou depois, eu não consigo te responder. Como cientista, eu posso te falar que as pessoas estão estudando. Muita gente está estudando. A gente também está estudando. No nosso caso, a gente trabalha com formulações quimiorresponsivas, com uma melhor entrega, com tamanho de partícula controlado, com algumas moléculas um pouco diferenciadas ali que eu estou trazendo da indústria farmacêutica. Estamos engatinhando. Mas eu acredito muito na ciência brasileira, muito nos pesquisadores que estão envolvidos nesses projetos, que uma hora ou outra a gente vai conseguir dar um passo importante. Eu não falo nem de cura, mas Sim. Eu falo da gente tentar controlar um pouco o que está acontecendo hoje. Tá? Ainda puxando esse gancho de tecnologia, tinha como você falar um pouco sobre RNAi e a agricultura, né?
RNAi eu digo que é o meu xodó, né? Eu trabalho com RNA há mais de 10 anos, comecei com humanos lá atrás, né? E muito por conta de uma doença que a minha mãe teve, que me impulsionou a trabalhar com essas tecnologias. Minha mãe tem artrite reumatoide. Durante meu pós-doutorado, eu fui trabalhar com nanocarreadores, com RNAi, para bloquear a expressão de algumas proteínas que causam inflamação na artrite, de uma forma bem resumida. E a partir dali eu entendi que era uma tecnologia extremamente necessária, né? Que ainda para a agricultura a gente esteja caminhando, mas que no futuro vai trazer respostas para os mais diversos patógenos, seja para solo, seja patógenos foliares, sejam pragas, doenças. Hoje o nosso laboratório estuda bastante RNAi, principalmente as formulações que vão causar proteção desse RNA, porque sabemos que o RNA tem toda uma questão de proteção por conta da instabilidade dele. Apesar de termos hoje alguns RNAs que são extremamente estáveis, é importante você proteger e fazer a entrega exatamente no alvo que você quer. E quanto menor o tamanho de partícula, maior vai ser a absorção daquilo lá. Então, essas tecnologias extremamente disruptivas, eu acredito que vai dominar o campo nos próximos 5, 10 anos. Se a gente for dar um exemplo prático dentro do agro, uma doença em que o RNAi ele funcione bem, que já está bem estabelecido, digamos assim, você consegue direcionar para a gente? Eu acho que no Brasil ainda, pode ser que eu esteja enganado, eu não me recordo ainda de algum RNA que já esteja sendo utilizado. Sim. Tá? Mas a tecnologia existe e podemos utilizar. A tecnologia já existe, grandes empresas estão estudando a aplicação no campo. Eu acho que agora falta pouco, falta pequenos refinos nessa tecnologia para que de fato ela se torne uma tecnologia viável. Tá? A nível de campo. E você, Thiago, a nível industrial, quando fala já no avanço do avanço e você já está pensando como fabricar para entregar. Sim, como é esse? É bem difícil, na verdade. São controles que parecem que são simples quando você vai fazer em escala pequena. Na verdade, a dificuldade do RNAi não é se ele funciona. Ele já funciona. Ele já funciona em laboratório e em bancada. É muito mais fácil você ter controles. Quando você vai para a indústria, aí é uma dificuldade. Você tem que transformar, entre sair o produto da bancada e ele se tornar um produto final da indústria, é um longo período, nós falamos de anos, né? Quanto mais tempo a gente está passando, antigamente demorava muito mais tempo para sair de uma pesquisa, desde o começo da pesquisa até virar um produto final. Hoje a gente está diminuindo esse gap, mas ainda ele é realmente expressivo, né? Se você pegar numa linha do tempo, a primeira vez que eu escutei falar em fosfito, que se usa muito nos citros, né, foi em 2004 para 2005, e não era um produto ainda. Ele demorou anos para virar um produto e hoje ele virou uma commodity. Então a gente está falando de pesquisas de 10 anos atrás, que já existiam respostas disso, e é um produto muito simples de ser feito numa indústria química. Que já evoluiu até para o ácido salicílico, né? Que já tem mais uma etapa que encurtou, né? Sim, então esses indutores de resistência, eles existem, e cada vez são ficando mais sofisticados, mas ele demorou 10 anos, 12 anos até ele sair e virar uma commodity. Depois que ele já estava instalado, acho que foi 2005, ele demorou até 2010, 2012, até todas as empresas terem essa tecnologia. E ele o campo compra a ideia. Você precisa ter um convencimento do produtor rural, porque produtos aparecem em milhares todos os dias. E tem todos os dias gente batendo na porta do agricultor com soluções novas, né? E cada vez mais a gente está tendo isso. Esse espaço está cada vez mais diminuto. Tanto é que o ácido salicílico não sofreu tanto quanto o fosfito para se estabelecer no mercado. Hoje é uma realidade. Então todas as empresas já colocam ácido salicílico de um jeito ou de outro nas suas formulações. Hoje virou uma matéria-prima simples de trabalhar.
Eu acredito que o próximo passo com relação principalmente à RNAi é a questão de custo, né? Porque ainda, mesmo para laboratório, é uma tecnologia ainda muito cara. Então, a partir do momento que você conseguir estabelecer essa tecnologia um pouco mais viável, com certeza, eu não tenho dúvidas que no campo vai funcionar muito bem. E a gente está falando de uma tecnologia que é extremamente natural, né? Biodegradável. Então, assim, estamos falando de uma tecnologia precisa, que vai atuar exatamente no alvo, que é uma tecnologia que é extremamente delicada, mas com alta eficiência. Só que isso ainda a gente tem que ver processo, preço, porque como que o produtor vai pagar o preço final desse produto? Então tudo isso está sendo estudado dentro das indústrias. Vocês acreditam que o Brasil vai ser assim um pioneiro e também vai estar na linha de frente de liderança desse tipo de tecnologia, ou o restante do mundo de fato consegue ultrapassar a gente tanto na nossa pesquisa e fabricação? Como vocês encaram o Brasil no comportamento dessas linhas de frente de tecnologias? Não, eu acho que o Brasil vai liderar isso. Nós temos cientistas maravilhosos aqui. A gente tem uma capacidade técnico-científica muito grande. E não é puxando sardinha para o meu lado cientista, para meus amigos que estão dentro da academia, né, ou dentro de outras empresas. É que, de fato, a gente tem um potencial muito grande. O nosso potencial para transformar essas tecnologias, essas inovações tecnológicas em produto é muito grande. Eu tenho certeza que nós começamos agora, a NP começou agora, junto com a Omicron, liderar esse mercado, esses avanços tecnológicos, trazendo tecnologias finas da indústria farmacêutica para o agro, assim como outros cientistas, outros amigos meus e colegas estão na frente de outras tecnologias tão importantes. Então eu acredito que o futuro, o Brasil vai estar com certeza na frente. A dificuldade é pesquisa e desenvolvimento, custa caro, né? Custa caro, custa tempo, não é de hora para outra. O Dr. Maico fala aqui de quantas formulações? 100 formulações que se faz. Mas 95 não funcionam. Então esse tempo e esse custo é muito caro, né? Toda vez que a gente vai para pesquisa e desenvolvimento, a gente tem que saber desse custo, e o Brasil ainda é reticente a pagar esse custo. Apesar de termos cabeças maravilhosas aqui, a pesquisa e desenvolvimento no Brasil ela não é tão incentivada quanto deveria ser. Apesar de termos pessoas muito boas, ainda a Embrapa faz um papel muito importante, mas a iniciativa privada tem que correr esse risco. E correr esse risco num país que a gente tem problemas muito intrínsecos, tanto na parte econômica quanto na parte política. Não é uma coisa tão simples, né? A gente é cobrado o tempo todo por resultado, né? Então, a hora que a gente vê tecnologias novas e custos, a gente tem que sentar, respirar fundo e ver aonde a gente vai ser inserido, né? A gente já correu muito risco e se eu te falar que muitas vezes esse custo não se pagou, né, na indústria. Mas outros se pagaram e nós estamos aqui, né? 30 anos de mercado, mas é sempre muito complexo quando a gente vai falar de pesquisa e desenvolvimento, principalmente no Brasil, na verdade. Para um produtor que não tem, às vezes, um conhecimento para comparar tecnologias, vindo formulações quimiorresponsivas, como é que ele vai analisar, por exemplo, algo que seja estudado, pesquisado e esteja ali dentro realmente do frasco que diz que vai ter, e um concorrente que diz que tem? Como é que vai ser essa mensuração? Porque a gente não vai pegar percentual de bula, né, de elementos. Sim. Como é que vai ser isso? Eu acredito que o campo fala, né? Não tem, você como consultora sabe bem disso. Então, eu como pesquisador eu posso falar que a minha pesquisa é maravilhosa, que o meu produto é maravilhoso. Quem de fato vai dar o aval para quem está no mercado é o produtor. É ele que está ali, ele sabe quanto ele tem que pagar por essas tecnologias, ele sabe se o produto está sendo eficiente ou se não está. E os consultores, avaliando o que o produtor está vendo ali, ele vai ser orgânico, ele mesmo vai começar a indicar esse tipo de tecnologia. Então, fazer o marketing, eu acho que toda empresa faz. Mas de fato o que manda é o campo.
a resposta do produto no campo, a resposta dessas formulações no campo, e isso acontece com as minhas formulações, vai acontecer com a RNAi. Porque assim, imagina quando a RNAi chegar de fato no mercado, como que o produtor vai avaliar se uma formulação de RNAi é melhor do que uma formulação química clássica? É o campo que vai falar, a eficiência do produto vai ser mostrada ali. Não tem para onde fugir. É o que a gente estava falando de milagre, né? Sim, não existe milagre. Você pode falar que a tecnologia é maravilhosa, que ela é importante, que tem 50 moléculas lá dentro. Funcionou no campo? Funcionou exatamente para essa cultivar? Ou o posicionamento do produto foi errado? É assim que vai funcionar. São muitos vetores que a gente o produtor tem que ver. Custo, ele tem que ver, mas ele tem que ver o custo-benefício, que é o mais difícil do produtor ver. Como ele consegue comparar coisas muito diferentes. Um carro é um carro, mas existem milhares de tipos de carros que entregam soluções diferentes. Se você quer correr, você tem que comprar um carro veloz. Se você quer levar uma carga, você tem que comprar um caminhão. Então seria mais ou menos essa a diferença que a gente tem. Mas o produtor tem que avaliar. Na verdade, eu venho dos grãos, né? Então fruticultura fazem 8 anos. E a fruticultura tem uma vantagem muito grande. Ela responde muito rápido. Então, ao contrário dos grãos, você tem ciclos curtos, mas você só vai ver quando você vai fazer a colheita, né? E você tem muitos fatores. A fruticultura não. A fruticultura, como vocês entram muitas vezes, são produtos muito variados, você tem uma resposta muito rápida e muito visível. Então, na fruticultura é muito mais claro ver não uma cura, mas uma diferença do antes e do depois. Então é muito mais fácil para o produtor olhar. Ele sabe exatamente como foi a diferença do antes e do pós-aplicado. Existiam produtos eficientes que hoje ficaram obsoletos e que eles se provaram excelentes naquele momento. Sim. Né? E hoje já não é assim, mas naquele momento o produtor viu, pagou essa solução mais cara porque ele viu o resultado. Então, talvez essa mudança de cabeça ela é difícil, mas vai ser natural, vai ser orgânica, né? É um exemplo que eu dou, né? Você vai avaliar, por exemplo, um produto que vai para exportação. Você aplica, ele não causa fito, ele é biodegradado, ele não tem resíduo, ele não mancha. Olha a quantidade de benefícios que ele tem. Às vezes, ele pode até ser mais caro, mas no final ele se paga porque ele tem vários outros benefícios ali que não vai dar dor de cabeça para o produtor. Né? Então eu acho que, eu sempre falo com o Thiago, né? A gente sempre discute isso, o campo fala. A gente pode ter a melhor formulação do mundo, a melhor ideia do mundo, sinergia de moléculas, toda essa parte científica complexa. Se de fato ele não responder no campo, tudo que a gente estudou lá só ficou nos papéis. Né? É o campo que vai falar para a gente, é o produtor que fala. Pessoal, eu fico honrada de vocês terem vindo aqui para a região. Vocês estavam na região do Vale de São Francisco, que é referência mundial, né, em tecnologia, em ser uma região disruptiva, de realmente transformar tudo lá, né? Então, algo que era para ser nada é tudo, uma região que realmente chove pouco e são pessoas que acreditam, todo mundo respira aquilo e é maravilhoso. Mas a região Cealba é algo que está começando e vocês vieram para cá com esse olhar, trazendo uma tecnologia de ponta e entendendo que aqui também existe um trabalho muito bonito. Se vocês puderem deixar uma mensagem para quem estiver nos ouvindo do que vocês analisaram dessa região Cealba nossa, enquanto cientista, enquanto diretor industrial, enquanto inovação tecnológica dentro do agro, eu queria que vocês deixassem essa mensagem de coração. Eu agradeço muito a oportunidade de vocês estarem aqui e terem aceito esse bate-papo para a gente estar externalizando um pouco disso para o pessoal. Eu vou começar. Na verdade, toda vez que eu sou de São Paulo e a gente começou com grãos, então a gente tem braços em boa parte do país, e o Nordeste foi a última região que a gente começou a tomar. E é uma alegria muito grande. Na verdade, era um sonho chegar onde a gente chegou, né? E cada região tem uma peculiaridade muito grande. As produtividades do Nordeste são muito grandes. Na verdade, é até deselegante de falar, mas da dureza, da rusticidade, vocês tiraram
a lição e aprenderam a trabalhar com o meio que vocês têm. Do mesmo jeito que no Vale eles tiveram dificuldades e hoje eles se tornaram referência, então essa dificuldade moldou o agricultor, né? Em outras regiões a gente vê muito extrativismo, né? E no Nordeste não se permite extrativismo. Então cada vez as pessoas vão se tecnificando cada vez mais, porque da dificuldade a gente consegue fazer a solução, né? E vocês provam isso cada dia mais, né? Eu, na verdade, estou encantado, né? Porque eu já conhecia pelos artigos científicos que são gerados, artigos de muita capacidade técnica, artigos muito bons, inclusive de colegas meus, eu já sabia desse potencial todo de dentro do laboratório. Mas observando de perto, vendo a diversidade que vocês têm aqui, a qualidade que vocês têm aqui, das cultivares que são plantadas e que estão colhendo frutos, é muito bacana. Quando a gente veio a primeira vez para Petrolina, a gente desceu depois aqui para a Bahia, eu fiquei encantado. De fato, a gente conhece muito pouco o nosso Brasil. O que eu posso falar é: conheçam o nosso Brasil. A gente tem uma diversidade muito grande. Aqui a gente está falando de um local extremamente tecnificado, de pessoas extremamente competentes e capazes para desenvolver uma agricultura de alta performance. O que a gente viu aqui nesses últimos dias, né, é uma agricultura de alta performance. Parabéns, Mariana, eu sei que você está envolvida em todo esse processo, então assim, eu fico muito feliz de ver. Parabéns. Obrigada. Obrigado mesmo, de coração. Fico muito feliz assim, de ter essa oportunidade de troca, de ganhos, de interação e de parcerias, né? A gente entende que a gente vai conviver muitos e muitos anos, então sempre, eu acho que essa união, né? De autoajuda, de entendimentos de desafios, e o que a gente puder somar, levando oportunidades, né, para os outros terem esses ganhos comuns. Então, pessoal, eu fico aqui nesse oportuno momento, nessa fala, dessas formulações quimiorresponsivas. Fico muito feliz e até a próxima.